Oi, gente! Hoje começando o vídeo aqui com um formato um pouquinho diferente. Hoje é dia 12 de abril, dia do enfermeiro obstetra. E eu venho falar aqui um pouquinho com vocês, né, sobre como atua a enfermagem obstétrica, como funciona a enfermagem obstétrica. Espero que vocês gostem desse vídeo. Aqui eu vou colocar um pouquinho sobre como que é o processo da enfermagem obstétrica, qual é a diferença da assistência da enfermagem obstétrica, né? Espero que vocês gostem aí desse formato um pouquinho diferente, né? Fica aí no vídeo, dá o like se você, né, gostar do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Se você já é inscrito do canal, obrigado por vir aqui, por me contemplar com mais um dia da sua presença aqui no meu canal. Bom, o que faz o enfermeiro, né, obstetra? O enfermeiro obstetra, ele presta assistência ao parto de risco habitual. Os critérios de risco habitual eu vou colocar mais pra frente no vídeo pra vocês. Ele presta assistência, primeiro ele acolhe essa mulher no serviço, né? Ele conversa com essa mulher, ele faz uma avaliação dos critérios de risco. Se essa mulher se encaixa nos critérios de risco, ele acolhe, explica e a partir de aí acompanha o trabalho de parto, né? Eu coloquei aqui alguns itens que promove assistência ao parto do início até o fim. Desde a chegada dessa mulher até o serviço, até a alta, ela pode ser acompanhada única e exclusivamente pelo enfermeiro obstetra, né? Depende da dinâmica do serviço. Na dinâmica do meu serviço, ela é admitida pelo médico, né? Depois ela é avaliada pela enfermagem obstétrica. Se entrar nos critérios, ela é assumida pela equipe de enfermagem obstétrica e é acompanhada até o parto, e após o parto, ali a primeira hora de pós-parto e até ser encaminhada para a maternidade. A partir daí, ela volta à assistência da equipe médica, porque a gente não tem uma equipe de enfermaria onde eu trabalho, né? Segundo, eu coloquei aqui, ela oferta métodos não farmacológicos. Então, a enfermagem, ela é pautada numa assistência não farmacológica, né? Para alívio da dor, as mudanças de posição, a liberdade de movimentação dessa mulher, não só ali no leito, não só trocar ali de lado, do outro lado, mas todo o acesso, né, a todo o ambiente que ela tem ali para ela, né, de chuveiro, de movimentação, de áreas de convivência, né, de toda a movimentação ali dentro do serviço, de tudo que a gente pode ofertar no espaço físico ali para ela, desde o momento que ela entra até o momento do parto, ela tem toda essa liberdade de posição, inclusive no momento de parir. Ela pode escolher a posição e o local. Não só a posição, porque muitas vezes a assistência é prestada ali na cama, no quarto, mas a paciente tem que estar ali, no leito dela, para ganhar o neném, né? A gente não, a gente oferta posições ali na banqueta, dentro do leito, posições ali na cama, várias posições na cama, mas a gente também oferta outros ambientes, né? Se a paciente tiver vontade de ter o seu neném lá dentro do chuveiro, né? Embaixo do chuveiro, a gente também oferta essa possibilidade, né? Coisa que é realmente uma diferenciação entre a enfermagem, né? Porque a enfermagem, ela acolhe todas as vontades ali da paciente, claro que dentro do limite de segurança, né? Que a paciente queira, a gente preserva essa liberdade de posição da paciente. A gente também promove o contato pele a pele, ou seja, o bebê nasceu, ele vai direto pro colo da mãe, sem intervenção. A gente pega o neném, coloca direto no colo da mãe, direto no contato pele a pele, sem camisola no meio, sem pano no meio, sem campos, né? A gente seca o bebê ali na mãe, né? Então a gente prioriza o contato direto pele a pele, por 1 hora, como é preconizado, né? No mínimo 1 hora. E, se possível, a amamentação dentro desse período, aquele contato olho no olho, né? Da mãe, do bebê, do seu acompanhante, né? Aquela interação entre a família sem a intervenção, né? De outros profissionais ali, sem ficar examinando, ver se a vitalidade do bebê estiver boa. Isso dá para esperar, né? Dá para esperar pesar, dá para esperar medir, dá para esperar, né, ficar fazendo avaliações, ligadura do coto, né? Então a gente prioriza essa assistência.
Também o clampeamento oportuno, né? A gente prioriza que o cordão só seja cortado, né? De ali de 1 a 3 minutos, ele fica ali pulsando. Então, quando ele para de pulsar, é que a gente vai fazer esse clampeamento, né? Essa troca, promover essa melhor oxigenação, essa melhor adaptação do bebê ali, né? Naquele primeiro momento dele ali fora do útero, é extremamente importante, né? O que mais? Incentivar o aleitamento ali nessa primeira hora, se for possível, né? E respeitar as questões éticas e culturais da mãe, né? Ali daquela família, né? Cada um tem uma crença, cada um tem, né? Vê aquele momento, enxerga aquele momento de alguma forma. E, bom, com relação aos critérios de risco habitual, né? A gestação tem que ser a termo, ou seja, entre 37 e 41 semanas, né? Antes de 37 semanas, 36 e 6, ainda é um bebê pré-termo e ainda tem alguns cuidados, alguns riscos envolvidos. Então, a gestação a termo de 37 semanas até 41 semanas. A gestação ela pode ir até 42 semanas. Só que a partir de 41 semanas ela se torna pós-termo, né? E também existe alguns riscos envolvidos. E provavelmente quando a mulher chega a essa idade gestacional sem entrar em trabalho de parto, também serão necessários alguns métodos de indução, né? Se não houver o trabalho de parto espontâneo, que é mais seguro que aconteça, né, no ambiente hospitalar, acompanhado diretamente pela equipe médica, né, que aí é uma atenção especializada e não no parto de risco habitual. Ela tem que ter no mínimo 6 consultas de pré-natal, porque o pré-natal, preconizado pelo Ministério da Saúde, é no mínimo de 6 consultas. Então, para ela atingir esses critérios de risco habitual, ela tem que ter feito no mínimo 6 consultas. Nessas consultas a gente vai pedir os exames, né, o teste da mãezinha, vai fazer vacinas, ver como está o calendário vacinal dessa mulher e ver o que precisa ser feito ainda de vacinação. Então, para ela entrar nos nossos critérios, ela tem que ter feito essas consultas e os exames minimamente necessários, né, para saber se essa gravidez é de risco habitual ou se ela tem algum risco envolvido. Não ter alteração nesses exames, né, não ser diabética, hipertensa, né. A infecção urinária, ela não tira essa mãe dos nossos critérios. Mas se ela tem várias infecções urinárias e ocorre um risco de lesão renal, né, de uso de antibiótico prolongado, então a gente também, essa mulher sai do nosso critério de risco habitual. Não só a infecção urinária, mas a infecção urinária de repetição, tá? Um parto sem distócia. Sem distócia significa pra gente o quê? Antes da gente receber esse trabalho de parto. Quando esse trabalho de parto está em evolução, ele tem que estar dentro da evolução natural do trabalho de parto. Ou seja, esse bebê tem que estar posicionado na posição cefálica, né? Que é a distócia de posição aí. Se o bebê estiver deitado ou estiver pélvico, né? Aí já não é uma assistência ao parto sem distócia, né? Que mais? Paciente que tem uma cesariana anterior, desde que essa cesariana tenha ocorrido há 2 anos ou mais, ela também pode ser acompanhada pela assistência da enfermagem obstétrica se entrar em trabalho de parto espontâneo, né? Que são 3 contrações dentro de 10 minutos e com dilatação cervical de pelo menos 4 centímetros, né? Esse é o critério de trabalho de parto, de considerar a paciente em trabalho de parto. Quais são as diferenças entre a assistência prestada pelo enfermeiro obstetra e a assistência prestada pelo médico? Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou diminuindo nenhuma profissão, nem dizendo que é melhor que seja por um ou por outro profissional. Eu quero dizer aqui que há diferença nessa assistência. E quais são essas diferenças na assistência? Primeiro que a enfermagem tem a essência do cuidado, né? A enfermagem, ela, por formação, ela vê o paciente de uma forma mais completa, né? Ela entende o paciente desde as suas origens, desde a sua formação religiosa, né? Desde a sua formação étnica,
enxerga o paciente de uma forma mais além do cuidado, né? Além da medicalização, além da assistência. A gente enxerga o paciente. A essência do cuidado da enfermagem também é fazer com que o paciente seja protagonista no seu processo. E no processo de parto isso é muito importante, né? A mãe ser protagonista naquele processo. A mulher tem que ser protagonista naquele momento. O parto é o momento em que a mulher é protagonista da situação. A gente entende que naquele momento, muitas vezes, a assistência é desnecessária. A gente tem apenas que acompanhar o processo, né? Fazer com que ele se torne seguro. Como a gente faz isso, né? A gente avalia de perto, a gente escuta o coração do bebê, a gente vê como que a mãe está se comportando diante daquele processo, né? A gente ensina algumas formas de fazer a mulher sentir aquele processo, diminuir a dor daquela mulher, né, de fazer ela entender que aquele processo vai terminar, que ele é parte, mas que a recompensa final, que é o nascimento do seu bebê com saúde, né, que depois do parto aquela mulher vai ficar autônoma, sem ter, né, uma mulher quando passa por uma cesariana ela fica mais dependente, claro, né, passou por uma cirurgia é um processo que faz o corpo, é um processo não natural, então assim o corpo demanda uma recuperação maior, né? Então a mulher fica mais dependente, né? Existem mulheres que elas não têm uma rede de apoio muito grande, né? Então elas vão precisar cuidar dos seus bebês ali no pós-parto, vão precisar cuidar dos seus filhos em casa, dos seus outros filhos. E então o parto normal se torna uma vantagem, porque depois que a mulher passa por aquele processo, ela consegue cuidar do seu bebê. Depois, quando ela vai para casa, ela tá bem recuperada, ela consegue cuidar dos seus outros filhos, ela consegue cuidar dos seus afazeres, caso ela não tenha uma rede de apoio, né, nesse momento. Então, a essência da enfermagem no cuidado ao parto é entender que esse processo é natural, que muitas vezes a gente não precisa de intervir, né? Então a gente tem que ter essa paciência, essa consciência de que é um processo natural, de que a mulher vai passar por aquilo ali e que ela vai conseguir, porque ela tá pronta, ela foi feita para aquilo. E a gente tem que convencer ela, né? Dizer isso para ela, fazer ela entender que vai dar certo, que ela é capaz. E é isso que a gente faz, né? A gente faz essa mulher entender que ela é capaz, faz essa família entender que ela é capaz e tudo acontece e dá super certo, né? Na grande maioria das vezes, o parto acontece sem nenhum problema. E quando existe algum problema, né? Quando existe alguma distócia, quando realmente não dá certo, porque existe sim gestações que o parto normal não acontece. Então, quando isso acontece, a gente também é preparado para entender essas situações, né? Detectar precocemente qualquer distócia no trabalho de parto e tomar providências, né? Desde que essas providências sejam seguras para essa mulher e necessárias, né? Uma dúvida muito comum entre as pessoas é se o parto ele pode ser acompanhado única e exclusivamente pela enfermeira obstetra, e a resposta é sim, né? O parto de risco habitual, assim como acontece em casas de parto, né, espalhadas pelo país, em assistências domiciliares, né, ele pode ser exclusivamente acompanhado pela enfermagem obstétrica sem a intervenção do médico. Isso acontece sem intervenção do médico obstetra e também sem o acompanhamento do médico pediatra, porque a enfermagem obstétrica também é capacitada para cuidar desse recém-nascido, né, e prestar assistência ali nessas primeiras horas de vida, né, nesse primeiro contato com o mundo exterior desse recém-nascido, né? Então, sim, a enfermagem é capacitada, a gente tem um conselho que nos respalda, né? A gente tem tudo muito normatizadinho pelo Ministério, né? Ministério da Saúde, secretarias de saúde. A gente tem um protocolo muito bem desenhado, com toda a segurança. Então a gente pode sim acompanhar esse parto, desde a internação dessa mulher até a alta, né? Então assim, a gente pode fazer esse acompanhamento, depende do serviço de saúde, depende se é uma casa de parto, depende se é um hospital, depende se a assistência é domiciliar,
desde que essa assistência seja segura, cumprindo todos os protocolos, né? Então é isso. Bom, então se você se interessou aqui nessa nossa profissão, né? Hoje é o dia do enfermeiro obstetra, então eu agradeço muito por ter essa oportunidade de ser enfermeiro obstetra. Desde que eu conheci a enfermagem, eu sempre quis, né, ser enfermeira obstetra. Eu conheci a enfermagem por ser técnica de enfermagem, né? Eu fiz enfermagem no meu ensino médio e decidi ser enfermeira obstetra desde que eu tive o primeiro contato, né? Ali no estágio, eu sempre soube que a enfermagem obstétrica era diferente, né? Muitas pessoas pensam que ser enfermeiro é não ter conseguido ser médico, e não é verdade. Quem conhece a essência da enfermagem entende que são profissões completamente diferentes, né? Ser médico é muito bom para quem deseja ser médico, né? Para quem tem esse desejo de ser médico, então se esforce para ser médico. Mas se você tem a essência do cuidado da enfermagem, seja enfermeiro, né? Enfermagem também é uma profissão muito linda, muito cuidadosa, né? É uma profissão que a gente está lutando para ser reconhecido. Então, hoje no dia do enfermeiro obstetra, a gente tem, né, aí um passo para trás que a gente teve nessa rame, né? A Rede Cegonha foi desconstruída e foi iniciada a rame, e essa rame deixou de fora a enfermagem, né? O que é um absurdo, desde tudo que a enfermagem vem demonstrando aí nessa pandemia, sua competência, os números com relação à enfermagem obstétrica, aos desfechos de parto da enfermagem obstétrica. Se você conseguisse acompanhar, né, os desfechos, nós temos números, né, mostrando que os nossos partos são seguros, que os nossos nenês nascem bem, né, que a gente tem uma satisfação muito grande das nossas usuárias, né, elas ficam tão felizes com aquela diferenciação, com a árvore da vida, com a assistência prestada naquilo que ela sente, de você contar para ela cada passo que você faz ali, de tudo que você vai fazer, ela participar, ela decidir, ela dizer o que quer ou não quer, né? Então isso é muito importante. A satisfação das nossas usuárias, o desfecho dos nossos partos, né? A saúde e a forma com que a paciente entende ali aquele processo e passa por ele e sai satisfeita com aquilo, né? Então, assim, isso deveria ser para expandir a enfermagem e não para tirar das mãos da enfermagem algo que a gente já conquistou e que é tão importante para os nossos usuários, né? Então, hoje no dia do enfermeiro obstetra, eu espero que vocês tenham entendido a nossa profissão. Espero que quem não conhecia a enfermagem, não conhecia a importância, a diferença que a gente faz no processo de cuidado, né, que venha conhecer um pouquinho mais, né, entender que a enfermagem não é uma profissão coadjuvante. A enfermagem é protagonista e a enfermagem está aqui para fazer a diferença. Então, obrigado por você que assistiu esse vídeo até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Eu vou tentar responder vocês, todas as suas dúvidas, né? Se vocês quiserem algum vídeo diferente no canal, né? Mostrando alguma outra coisa, né? Falando, respondendo perguntas, deixa aqui, né? Nos comentários, que eu vou estar aqui disposta para gravar para vocês. Então, obrigado por você que me acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!